risco de auditoria. Aí, perigo. O que é esse risco? É o risco que o auditor tem de expressar uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. O risco de auditoria é em função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. Beleza? O risco que ele expresse inadequadamente uma informação sobre as demonstrações contábeis quando elas contiverem distorções relevantes. Ok? Trata-se da opinião. É o risco de que o auditor expresse uma opinião. Muito importante isso. Trata-se da opinião do auditor. As questões, quando trazem a opinião, a expressão da opinião, aí nós estamos falando de risco de auditoria. Prestem muita atenção nisso. Beleza? É a expressão da opinião do auditor inadequada. O risco de auditoria. O risco de auditoria, a avaliação desses riscos envolve o quê? Eu disse agora há pouco para vocês que os procedimentos de auditoria são os procedimentos para avaliação de risco e os procedimentos adicionais. A avaliação desse risco envolve a aplicação do procedimento. Não tem outra. É por meio do procedimento de auditoria, das técnicas, que o auditor concluirá se existe ou não, por meio de informações para avaliar esse risco e evidências obtidas. Ok? Entendido? A avaliação do risco por parte do auditor é realizada por meio dos procedimentos de auditoria, com base para informações que avaliem quais são esses riscos e as evidências de auditoria obtidas. Ok? Vimos lá que procedimentos de auditoria são divididos em dois. Para a avaliação do risco de distorção relevante e procedimentos adicionais. Esses aqui é dividido em dois. Procedimentos substantivos, aí a gente vai colocar só aqui, só para substantivos, e testes de controle. Beleza? Mas é assim a configuração. Ok? Então, como que o auditor vai avaliar os riscos? Por meio de procedimento. Para se ter informação sobre a avaliação desses riscos e evidências de auditoria. Entendido? Entendido? Entendido. Beleza? Seguindo aqui. Tudo isso não pode faltar, né, gente? O julgamento profissional está em tudo. Isso não pode faltar. Julgamento profissional do auditor. Você lembra lá numa aula atrás aí? O julgamento é utilizado para análise, verificação do auditor para materialidade e risco de auditoria. Saber identificar o direcionamento, tendências da administração. Na elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, se as estimativas que o auditor, que a administração utilizou para as suas demonstrações são razoáveis. É tudo por meio de julgamento profissional. Tá certo? O risco de auditoria se refere à opinião expressa pelo auditor. Gente, o Chaves está alertando vocês aí. Beleza? É a segunda slide que fala da mesma coisa. Mas fixem. Risco de auditoria refere-se à opinião. Opinião, a expressão da opinião. Vocês vão entender mais tarde. Ele é em função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorções antes de qualquer procedimento de auditoria. Antes da auditoria. O risco de detecção é aquele risco do auditor. É o risco de que os procedimentos executados pelo auditor, para reduzir um risco a um nível aceitável, não detectem uma distorção existente que possa ser relevante em individual ou em conjunto com outras distorções.
Então veja, o risco de auditoria, ele é em função do risco de detecção e do risco de distorção relevante. O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorções antes da auditoria. E o risco de detecção, gente, veja, risco de detecção. Quem vai detectar? O auditor. Então, é um risco que, por meio dos seus procedimentos, ele não consiga detectar essas distorções. Ok? Mais um esqueminha aí para vocês. Risco de auditoria igual ao risco de detecção, mais o risco de distorção relevante. Agora vamos falar do risco de detecção. Esse risco de detecção, que é o risco do auditor, na aplicação do seu procedimento, ele tem uma relação inversa com o risco de avaliação de distorção relevante no nível da afirmação. Gente, tá aí algo que, se vocês fixarem, vocês vão matar muitas questões. A relação, o risco de detecção com o risco de distorção é inversa. Quanto maiores são os riscos de distorção relevante, que o auditor acredita existir, menor é o risco de detecção que pode ser aceito pelo auditor. Portanto, mais persuasivas são as evidências de auditoria exigidas. Mais persuasivas, ou seja, aquelas que convencem o auditor, levam o auditor a entendê-las. Beleza? Vamos melhorar esse entendimento, que de primeiro momento não se entende, né? Veja, quanto maior o risco de distorção relevante, avaliado no nível da afirmação, que é aquela classe de transações saldo contábeis, ok? Pelas afirmações presentes na demonstrações contábeis, tá? Não é da demonstração contábil como um todo. O risco de detecção no nível da afirmação está no nível dessas divulgações feitas pela administração. Quando esse risco é alto, o nível aceitável de risco de detecção pelo auditor tem que ser baixo. Entenda. Veja. Se o nível de distorção relevante, o risco é alto, veja, o risco, aqui vamos dizer como risco de distorção relevante, beleza? Ele é alto. O risco de detecção, o nível desse risco, o auditor tem que ser baixo. O risco de detecção, agora eu vou colocar aqui, detecção. Por quê, gente? Olha só. Se ele atribui um risco de detecção baixo, se ele atribui um risco aqui no 10, olha a quantidade de procedimentos de auditoria que ele vai ter que fazer. Se o risco é alto, o risco de distorção relevante é alto, o nível de risco de detecção dele tem que ser baixo. Por quê? Com o maior número de procedimentos aplicados pelo auditor, ele diminui o risco a níveis aceitáveis. Ele consegue atingir a asseguração razoável. Entenderam? Se o risco de detecção é baixo, se o risco de detecção é baixo, o nível atribuído de risco de detecção do auditor pode ser alto. Olha a quantidade de testes que ele vai ter que executar. Risco de detecção é o risco de que os procedimentos aplicados pelo auditor não identifiquem falhas, distorções relevantes. Então, se o risco de distorção relevante é baixo, o nível que ele vai ter que utilizar para o risco de detecção dele pode ser alto. Porque aí menos testes serão feitos. Gente, vocês entenderam isso? Ficou claro? Consegue visualizar? Vamos fazer mais um, porque é o seguinte, está aí algo que pode ser difícil de entendimento, é essa parte. Se eu tenho um risco de distorção relevante alto,
eu exijo, o auditor tem que ter um risco de detecção baixo. Porque aí, mais testes, mais procedimentos vão ter que ser feitos pelo auditor. Entenderam? Risco de distorção relevante alto, ele tem que atribuir um nível de risco de detecção baixo, para que mais testes sejam feitos. Se o risco de distorção relevante é baixo, maior é o nível que ele vai ter que registrar como risco de detecção. Porque aí os exames serão menores. Ok? Entendido? Fechou? E tá aí, ó. Risco de distorção alto, menor o nível aceitável de risco de detecção. Ou seja, mais testes vão ter que ser feitos. Beleza? Risco de distorção baixo, o nível de aceitável de risco de detecção será alto. Por quê? Menos testes serão aplicados. Tranquilão? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre o concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.